Salve, Sarau! Salve, salve, Sarau! É o seguinte, mano. Quietinho vai colar. Vai colar, né? Já tá colado, né? Vai chegar. Eu vou dar uma ideia aqui antes dele encostar. É o seguinte. Cleverson Gonçalves de Oliveira, conhecido popularmente como Quietinho Oliveira. Uma salva de palmas pro Quietinho. É bacharel em serviço social pela Universidade Federal de São Paulo. E participou do PET, Educação Popular. Atua como assistente social no serviço especializado em abordagem social da criança e do adolescente em situação de violência. Agente na redução de danos e pesquisador de temáticas das drogas na sociedade de classes e internações. Quietinho Oliveira tem experiência no trabalho em CAPS, em frente ao álcool, em CAPS, em frente a drogas. Trabalha numa ONG, uma organização não governamental, porque o governo não vai ajudar esse povo que está na rua. E Ficar de Bem é o nome da ONG. Depois vocês procuram lá Ficar de Bem, onde Quietinho trabalha. Candomblessista, vamos... Porra, as palavras foda, hein, Quietinho. Candomblessista, antiproibicionista e defensor dos direitos humanos. É isso mesmo, meu amigo! Compõe o Fórum de Umbanda e Candomblé em Mauá. Coordenador de projetos culturais da ADCC Filhos de Gandhi, membro do coletivo Abian, e atualmente compõe a comissão organizadora da 14ª Marcha de Zumbi dos Palmares. Salve, Zumbi! Ariano, um ascendente em Áries e Vênus em Áries. Ele pediu para escrever isso daqui. É a apresentação do nosso mano que vai chegar. Eu peço respeito, eu peço silêncio pra gente receber o Quietinho e uma salva de palmas pra ele, que ele vai abordar um tema muito importante pra gente aqui. Salve, Quietinho, encosta aqui, mano. Seja bem-vindo novamente. Você tá em casa, mano, você tá em casa. Aí, família. Na hora, hein? Colar aqui. Aí antes eu vou passar uns bagulhinho que eu trampei. Eu trampei com redução de danos em alguns momentos. E o último foi o ano passado. Foi lá em Santos. E aí tem uns demonstrativos que foi criado pelo próprio grupo e tal. E aí são formas de redução de danos, formas de pensar a questão da drogadição. E aí depois a gente troca ideia sobre isso, demorou? Tem poucos exemplares, então passem aí, devolvem, que é pra fazer um trampo em outros lugares, demorou? É mó da hora, todo mundo quer. Vai passando aí, fechou? Aí, quando eu tava terminando a faculdade, aí eu tava estudando, e aí eu fiz um TCC sobre internação compulsória, né? E aí um dia eu tava lá na Coordenadoria de Igualdade Racial tentando finalizar o TCC, aí eu trocando ideia com a Catiara, trocando ideia, aí a gente tirou um final assim pro TCC, olha, e aí eu vou começar pelo fim, tá? Podemos imaginar um Brasil sem drogas e sem comércio ambulante? Não teríamos a dimensão da calamidade e crise que iríamos vivenciar. O tráfico de drogas e o comércio ambulante são espaços do giro da economia brasileira e que geram subempregos. O trabalho informal é necessário para a concretização de uma vida desumanizada na sociedade de classe. Somos a síntese de uma contradição histórica, materializada e marcada pelo processo da colonização. Na perspectiva dessa superação, a emancipação humana é fundamental para a libertação do sujeito livre que existe em nós. Então, para começar, a gente vai trocar um pouco de ideia disso. Eu acho que vale muito a pena. Eu vou começar falando um pouquinho, depois eu paro e a gente continua o sarau.
E aí depois a gente volta para finalizar um pouco, beleza? Eu pensei assim numa metodologia e de trocar uma ideia com você, assim, porque eu tô mó nervoso, tá ligado? E não é por não ter experiência de falar no microfone, mas é porque quando você constrói e aprende e utiliza dos espaços da universidade para acolher da comunidade, voltar e trazer isso de novo é muito difícil, tá ligado? Então acho que é um momento muito importante para mim. Eu acho que é a primeira vez que eu troco ideia sobre isso na quebrada. Então eu tô muito nervoso, emocionado e muito satisfeito com o dia de hoje. Valeu. Eu quero agradecer também aí a organização do Sarau, Roots, por ter trocado o dia. Eu vou estar apresentando um artigo que eu publiquei no Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais no dia 31. E aí, por isso que eu não vou poder estar no última quinta-feira, tá ligado? Então eu quero agradecer muito aí essa reciprocidade aí no respeito, no carinho. E é isso. Firmeza? Demorou. Isso que eu ia falar. Show? Eu fiz uma cola porque eu tô nervoso, falei, né? É isso. Bom, eu acho que para começar, assim, eu acho que a gente precisa desmistificar o processo do nome droga. O nome droga, ele traz uma representação negativa e aí a gente começa a caracterizar as substâncias, né? Então a Organização Mundial de Saúde vai dizer que a droga é qualquer substância não produzida pelo corpo que altera ou modifica as sensações, seja ela no sistema nervoso, seja ela em outros parâmetros da vida, ou até mesmo para conduzir a religiosidade da forma como você quer trazer. Porém, eu não vim aqui preparado e não espero que a gente possa ir por outro caminho, que não é trazer a droga na sua condição biológica apenas, né? O que ela faz no corpo, se ela faz bem, se ela faz mal, né? Eu acho que isso a gente vai trocar uma ideia no processo de redução de danos, no momento que a gente for conversar disso. Mas eu também não é essa condição de falar o que é químico, o que não é químico, é falar das substâncias em si, tá ligado? Porque hoje é muito polarizado o discurso do uso da maconha, por exemplo, e aí no momento que você vai falar do processo do uso da cocaína, você é criminalizado. E aí no grupo que se usa cocaína, falar do mesmo princípio ativo, que é o que se faz o crack, aí já é um outro processo também. Então eu acho que pra gente começar a discutir droga, a gente tem que discutir humanização, que é o reconhecimento da humanidade do outro. Independente da substância que ele utiliza, há um processo histórico, né, que traz consigo determinadas condições para o processo do uso. Tá dando para entender? Tá muito chato? Tá daorinha? Tá gostosinho? É isso. Então, eu quero trazer, né, sobre a condição agora, um pouco do que é o proibicionismo, né? Proibicionismo é um processo também de construção ideológica, né? De disputa de espaço, e isso se dá no campo não só do uso das drogas ilícitas, porque por vezes as drogas lícitas hoje já foram criminalizadas e até mesmo pessoas presas por outros tipos de droga que hoje patrocina, por exemplo, grandes campanhas eleitorais, por exemplo, a Ambev, né? Então a Ambev, que é algo que é uma substância que todos nós utilizamos, e é uma empresa, uma grande empresa, né, que produz essa substância e que também produz marcas para o proibicionismo, né, para a guerra às drogas. Então é um pouco contraditório. É a mesma coisa de você comprar um lanche no Big Mac para combater o câncer infantil, tá ligado? É meio Mac Dia Feliz, é meio abstrato do campo de vista material, né? E aí também trazer essa condição material da substância, né? Esse processo que ela passou para ser criminalizada, ou até mesmo como as drogas chegam no nosso território. Como assim?
O bagulho que é produzido em outros países chega aqui, velho. Como assim? Entendeu? Então, será que surge assim da terra, né? Tudo bem. Bom, então assim, é o seguinte, pra gente entender esse processo, a gente tem que voltar um pouquinho, que é lá no século XVIII, quando a gente vai falar da Revolução Industrial. A Revolução Industrial, ela possibilitou o acesso às drogas em determinados e distintos países. Por quê? Porque até então as drogas eram para um processo produtivo num grupo pequeno, né? Então a gente pode colocar aí os povos tradicionais, os povos indígenas, ou as suas próprias culturas locais, com a folha da coca, com a própria cannabis para determinado grupos, ou os rituais xamânicos, né? Então, se tem esse processo, tudo bem que o xamanismo vem depois, mas tudo bem que a raiz ela sempre existiu, né? Para se fazer o chá sagrado, ou até mesmo para utilizar outras coisas, né? A ayahuasca eu quis dizer. Bom, e aí a gente pode colocar, né? O ópio, que faz morfina, que é essencial para a heroína, que faz também essencial para o tratamento do câncer hoje, né? Então, os casos terminais é necessário, né, determinadas substâncias e que se tem, né, elementos que vai contribuir para a manutenção da sua vida, porque a droga também é isso. A droga é o processo de ligar, e a gente vai perceber que isso, historicamente, né, os sujeitos sempre se religaram a alguma coisa, a acreditar em um Deus ou em um determinado grupo, e isso sempre está muito atrelado à condição da droga, né? Então a gente vai, sei lá, e aí também eu acho que é importante, eu coloco sempre droga, tem pessoas que não acham que a ayahuasca é droga, ou que não sei o que não é droga, mas eu coloco no campo da droga tudo aquilo que modifica ou altera as sensações do corpo. Então eu vou falar que o açúcar é droga, que o sal é droga, que o chocolate é droga, enfim, o café, né? Porque inclusive o café não é uma substância legalizada, né? Ele é uma substância descriminalizada. Não, desculpa. Isso. O álcool é uma substância legalizada. O café é uma substância descriminalizada. Então, assim, tem essa condição, né? Porque, por exemplo, colocam-se restrições para o uso do álcool. Então, você tem que ter 18 anos, piriri, parará, né? Enfim. Bom, aí voltando, então o ópio, a cannabis, o cogumelo, o cacto, o café, enfim. Isso tudo estimula prazeres, né? E se esse prazer é um prazer religioso, eu vou utilizar para me religar até determinada coisa que eu acredito, né? Então isso você vai ver o álcool para as pessoas da Umbanda, do Candomblé, para a própria igreja, porque isso é da essência humana. A fermentação é algo natural, né? Porém o processo produtivo do álcool é uma dádiva humana, né? O humano produz álcool e os animais também se alimentam de frutas ou alimentos. Por exemplo, os elefantes. Sim. E aí acaba, né, ficando chapadão também, como todos nós, porque é necessário para viver em sociabilidade, né? Então, é um pouco dessa condição, né? E aí a gente vai lá para o século XVIII, e aí a gente vai conversar um pouco sobre a Revolução Industrial. Por que que isso possibilitou o acesso? Porque até então, enquanto o processo era construído em comunidades, no próprio espaço e território que você utilizava, e aquilo tinha uma descendência da terra, a utilização da terra, com o processo produtivo, o que que a gente pôde possibilitar, né? Um processo do maquinário, onde a gente tivesse mais acesso a construir e produzir substâncias, quando a gente também tem o processo de transição da mercadoria, né? E aí o que acontece? Quando a droga ela passa a ser quando ela é só um produto, né, de extração dessa comunidade, ela passa a ser uma mercadoria, ela passa a estar em espaço de disputa. Então aí a gente vai ter também, né, lá em 1800 e bolinha, marquei aqui, ó, porque eu ia esquecer. Então assim, lá em 1856 e 1860, o Peru e a Bolívia eram um dos, né, mais produtores da folha da coca, e isso era vendido assim
né, para a indústria farmacêutica em outros países já, né? Então naquele determinado momento já existia esse processo da venda da própria extração natural para isso. E nesse processo ocorreu várias guerras em torno disso. Assim, da mesma forma, a Guerra do Ópio, 1839 e 1842, aí ela dá um espaço, né, de que tá tudo bem, aí depois a gente precisa mais, aí 1856 a 1860, uma guerra novamente, né, porque a China determinava tudo, toda a porra toda, era a China que mandava. E aí isso possibilitou, assim, né, uma grande revolta pela mercadoria, mano. O bagulho tá dando dinheiro, como assim o bagulho vai ficar livre? Né? E aí, isso é pra fazer uma analogia nos dias de hoje. A gente vai tentar chegar lá. Beleza? Tá de boa? É isso. Bom, e aí depois a gente também tem a proibição do álcool nos Estados Unidos em 1920, né? Que aí quando foi que os Estados Unidos falou, mano, vou proibir o álcool. O tráfico de álcool possibilitou riquezas para muitas pessoas, e para um grupo pequeno de pessoas, né? E foi de 1920 a 1933. Então foram 13 anos de proibição do álcool e a galera não conseguia deter, né, o tráfico do álcool em si. Então imagina, nos Estados Unidos a galera não chapar, assim. Então, porque você não consegue sustentar uma sociabilidade sem substância, né? Então, hoje, por exemplo, a gente acorda pela manhã, quem é que toma café? Quem é que toma café? Toma café. Ó. Aí, você não toma café, você toma o chá que tem cafeína. Aí você vai lá e come açúcar. Qual foi o último dia que não se comeu açúcar? Nada com açúcar. Então, não, ou na própria comida, né, velho? O macarrão tem açúcar, né? Enfim, várias outras substâncias, né? Então é um pouco para trocar. Ó, gente, tem um outro microfone aqui que eu não quero ficar falando sozinho não, tá ligado? Quem quiser complementar, trazer alguma coisa, né, experiência, ou falar um pouco do processo histórico também, isso é da hora, beleza? E aí, a gente consegue perceber que o Ocidente tinha muito essa necessidade da substância, né? E aí, né, a gente começa a se construir esse grupo, né, para implantar a ideologia do proibicionismo, inclusive nas convenções da ONU, que proibia, né? Por quê? Porque hoje é importante, né? E aí chegando nos dias de hoje e olhando para 1800, que ainda o processo de proibição era pelo recurso da mercadoria, porque a droga ela é um crime até ela chegar no cosmético, até ela chegar na indústria farmacêutica, né? Aí quando chega desse pedaço pra lá, já é uma outra realidade, né? É pela manutenção da vida, enfim. Bom, hoje eu percebo que até nisso é importante a substância, né? Para nos manter vivos, para nos alimentar, para fazer o processo de abstração com a realidade material, com os conflitos diários, né? Então assim, quando a gente está num processo do que nos trouxe aqui, por exemplo, né? É para além da substância, é pela humanidade, é pela humanização, é pelo processo de troca. Então isso nos possibilitou. E mais da hora ainda é saber que nos espaços que tem a substância, tem como acontecer um processo de construção e desconstrução de consciência, né? Então, o espaço que tem a substância, não necessariamente ele é o espaço que deve ser criminalizado, né? Porque a gente, por exemplo, tem... Vamos colocar a Cracolândia aí, vai. Vamos colocar a Cracolândia, que é um espaço onde as pessoas fazem uso de para além do crack, né? E é um espaço que a burguesia, por estar no espaço próximo ali, também vai lá às vezes e pega, né? Ou não. Ou não. Ou eles têm os delivery, que eles usam os moleques pretos da favela pra colocar uma mochilinha assim, os moleques lá de 12, 13 anos que eu atendo, aí dá 50 conto, o moleque sai com 1 quilo de droga e vai até um outro espaço.
Então isso é o que o proibicionismo propõe, né? O proibicionismo propõe uma guerra às drogas, porque o que seria da polícia militar sem que as drogas fossem... Sem ter o que combater. Se a droga fosse legalizada, né? Porque hoje nós temos a droga como o quarto comércio maior o quarto maior comércio do mundo, né? E se a gente utilizar o tráfico de pessoas, o tráfico de armas e o tráfico de drogas, a gente assume uma potência mundial, tá ligado? É isso. E aí quando a gente tem um processo da legalização e da descriminalização, a gente pode utilizar, né, dos impostos surgidos por isso para fazer benefícios sociais a outro processo de construção de sociabilidade. Seja política pública para a cultura, política pública de juventude, política de redução de danos, consultório na rua para atender pessoas em situação de rua, né? E aí quando a droga ela se torna algo proibido e criminalizado, o poder dela está sobre um grupo de pessoas, né? E aí a gente pode colocar 3, assim, bem bonitinho, que é político, polícia e polícia. Então. É porque os empresários geralmente é político, entendeu? Real. Já bate os dois lados. Então. Então, assim, a gente consegue perceber que isso só conseguiu, e aí eu coloquei uns cartazes por aí, eu e os amigos que chegou mais cedo, colocamos uns cartazes por aí no banheiro, aqui, e aí eu vou dizer que o proibicionismo ele é fundamental para a manutenção do sistema. Por quê? Porque ele encarcera, ele coloca a ordem, ele higieniza a cidade e ele faz uma guerra às drogas somente na periferia. Então, a polícia, quando ela chega para fazer qualquer processo de repressão, ela sabe onde ela está chegando. Ela não vai chegar lá no Morumbi sabendo que lá também tem droga, né? Mas aí ela vai chegar na quebrada, nos predinhos, dando um tiro, matando criança, né? Inclusive, a gente tem essa prova viva do Rio de Janeiro, que a gente colocou a intervenção militar no Rio de Janeiro só para melhorar o fluxo da mercadoria da droga, né? Porque a gente não conseguiu comprovar cientificamente de que o exército no Rio de Janeiro acabou com o tráfico. Muito pelo contrário, né? Ele foi colocar arma lá, né? Tipo, umas armas, né? Enfim, eu acho que é um pouco de se pensar, porque hoje nós temos 812.564 pessoas presas. Nós somos o terceiro país com o maior número de pessoas presas. O país com o maior número de pessoas encarceradas tendo direito violado. E parte disso é por culpa da criminalização das drogas. Quando no início eu comecei dizendo que se acabasse com os presídios, que nós entraríamos em uma calamidade, não é porque as pessoas que estão lá representam medo para a sociedade. Porque aquelas pessoas já foram violadas desde o seu processo de nascimento, né? Por vezes, a única política que essa pessoa acessou foi a saúde na hora do parto. Depois ela nunca mais foi para a escola, depois ela nunca teve acesso à cultura porque na comunidade não tem. Porque, né? A Tiara vai chegar aqui, ó. Na verdade, a sociedade que a gente vive é tão racista que costumam dizer, me ensinaram, que a gente sofre racismo já no pré-natal. Então, antes de ter o direito a nascer, é nos negado porque as mulheres negras são as que morrem 6 vezes mais com causa de mortalidade. Esse palavrão significa que são mortalidades que são evitáveis porque existe tecnologia para isso, mas há uma preferência de atender as mulheres brancas numa fila onde a maioria são negras, e mesmo que elas não se considerem. E para o sistema, o proibicionismo, eu queria chegando já, mas complementando para não perder a sua ideia. O proibicionismo ele tem uma dimensão racial muito evidente no Brasil, causada pela colonização. E eu já digo o que é esse palavrão. Além da colonização,
temos uma determinação do patriarcado. Já explico esse palavrão também. E a outra coisa é o lucro em torno de toda a desgraça que o capital gera ao proibir o uso das drogas. Então, por exemplo, a dimensão do machismo, que é o patriarcado, é que quando as mulheres são presas, não tem ninguém que vá visitar essas mulheres. Porque elas são criminalizadas 3 vezes, por ser pobre, por vender droga e por ser mulher. Porque muitas mulheres seguram os BO, né? Mas também a dimensão racial disso é que a maioria dos presos são pretos e a maioria dos forjados são pretos e todos eles são pobres. Então a cadeia, por ela ter uma maioria de pobre, aliás, por ter só pobre, por isso que o massacre do Carandiru foi autorizado oficialmente e eles negam essa história como oficial, querem perdoar os assassinos, né, os que estão vivos, porque eles acham que é esse o tratamento que o preso tem que ter. Só que não é considerado que o Brasil é muito desigual, formado toda a riqueza pelos pobres. Então, quem são os pobres no Brasil? A maioria desses pobres são pretos. E a maioria das famílias pobres sobrevivem por conta das mulheres que cuidam das famílias sozinha, tendo que trabalhar 3, 4 jornadas para poder, quando estuda, né, 4, 5 jornadas, para poder sustentar a família sozinha. Então, quando você junta esse complexo do que é o Brasil, é que quando ele fala que o tráfico e o camelô faz parte da economia, é porque essa economia é um capitalismo dependente e atrasado. Então ele vive tentando ser moderno, mas da forma antiga. Então é por isso que a gente vê menino negro sendo torturado em mercado, porque rouba um chocolate, tá ligado? E tipo, muitas pessoas falam, mas mano, esse moleque aí ele era sem disciplina. Então eu falo, mano, isso justifica ele ser torturado daquela forma? Porque roubou um chocolate? Foda-se, se ele usou 5 conto pra pedra, que era o caso mesmo, reciclava isso pra pedra, e ele economizou 5 conto do chocolate pra usar a droga dele, porque ele teve vontade de comer um doce. Então esse país é tão desigual que o boy pode cheirar à vontade. E nós, favelados, quando fuma um baseado, já pode ser forjado num crime de tráfico com a ponta no bolso. Então é isso. Valeu, pessoal. O microfone tá aberto aí, quem quiser contribuir, beleza? Desculpa me alongar, depois eu tenho uma proposta. É isso, vamos fazer. Não, então, assim, isso era algo que eu queria trazer, que é a questão do sistema penitenciário. E aí, desses 812 mil presos no Brasil, 41% ainda não foi julgado. Então, nós temos a forjação da forjação, tá ligado? Porque você é forjado quando você vai, e ainda você tem o direito, né, que é o direito à liberdade, porque o direito à liberdade é uma luta, né, dos trabalhadores, principalmente no Brasil, né, seja pela liberdade do povo preto de estar nos espaços, seja a liberdade dos trabalhadores pós-ditadura. Então isso é muito importante para que a gente tenha a compreensão de que o proibicionismo, ele encarcera, ele mata e ele prende. Não, ele encarcera, ele mata e ele rouba. Porque ele rouba tudo. Ele rouba a extração natural, ele rouba, né? Porque o cara que é o traficante não é aquele cara que tá com a bolsinha, velho. Aquele cara que tá com a bolsa e foi pego com 5 pedras, 10 maconha e, sei lá, 20 pó. Esse cara, ele não é o traficante. O traficante é quem detém todo o poder econômico, político e cultural das drogas. Os caras, ele determina se pode ou se não pode utilizar qualquer substância. Eu conheço o ministro da saúde, que era o que manipulava tudo ali. Articulava. Ministro, político. Sim. Basicamente isso. Tem acordos, né? 500 quilos de pasta base no helicóptero de quem mesmo? De quem? Do tal do Aécio? Né? Será? Será? Que é isso, né? A gente tem que ter essa compreensão, né? O que é
1 grama de cocaína por 10 conto e um helicóptero com cocaína. É uma outra proposta. Sim, é indimensionável, porque se a gente fosse colocar aqui que o traficante está preso mesmo, a cadeia ia reduzir isso, sei lá, né? Porque não tá, né? Não é o traficante que está preso. É o cara que por vezes utiliza da empresa tráfico de drogas para alimentar sua família, né? E assim, e não é passar pano ou achar que o cara tá certo ou errado, porque a liberdade é um direito humano. Não vai ser eu que vou fazer isso ou que vou propor isso a alguém. Olha, utilize substância. Olha, vá traficar. Não tem trampo? Vai traficar. Jamais vou fazer isso, né? Até porque a gente sabe qual que é o fim disso. E o fim é o extermínio da população pobre, preta, periférica e principalmente a juventude, né? Então, o que a gente propõe para essa sociedade, a nossa revolta, incomoda. E tá discutindo droga na periferia, isso é muito louco, porque a gente vai começar a desmistificar que essa porra é o grande problema do roubo do celular. Porque o roubo do celular não é um problema do tráfico de droga não, velho. Não é, sabe? É um problema, é outro problema. A gente vai pensar. Ele pode gerar, sim, expressões da questão social. Ele pode gerar a morte. Pela droga eu posso matar. Quantos caras não chegam em casa chapado e bate na mina, mata, estupra, sabe? Então assim, pela droga sim. Mas qual é a sociedade que a gente tem vivenciado? Uma sociedade violenta que é desde a infância, como a Catiara bem trouxe aqui. É antes de você nascer que o processo da sociedade já é um processo de construção violenta, né? Hoje eu trabalho com criança e adolescente e eu trabalho com criança e adolescente que faz uso de substância. E aí eu vou falar, olha, moleque, é da hora, faz isso mesmo, não sei o que. Não. É um outro processo também de trocar uma ideia, né? É você também trabalhar o processo de redução de danos de uma outra forma, né? E aí, para que a gente possa continuar, eu vou deixar aí mais aberto aí, depois a gente vem finalizando com redução de danos, com formas de uso, com possibilidades de uso. Por que as pessoas têm bad quando usam droga? Por quê? O que é isso? Né? Se você utiliza... Porque a droga ela está muito nos dois campos, né? No campo sentimental, né? E no campo material. Então se você está feliz, você vai usar droga. Se você está triste, você vai usar droga. Se você vai casar, você vai usar droga. Se seu filho nasceu, você está usando droga, né? Então, por quê? Então é um bebe, o maior vendedor Sim. de álcool. Literalmente. O maior traficante do Brasil hoje é a Ambev. E que, é os 2 bilionários, né, da Forbes brasileiros. Então, assim, a estrutura do poder está atrelada à condição da substância, né? Então vamos continuar aí. E aí eu vou recitar uma poesia. Fechou? Do doce ao amargo anseio de viver, do líquido ao vapor que ao balançar a lâmpada, o barulho que sai ao apito do navio, trazendo a mais refinada e poderosa folha, que adentrada sobre mim tempera, olhos vermelhos como sangue, o sol era sol pipa. Não dá pra acreditar numa infância mal vivida. Não dá pra acreditar numa ponta de uma arma na nuca de um menino que só o pó pelote passava. E passava com toda a força porque era a única esperança que tinha. Porque era nesse espaço que o status estava. Era o status de estar na quebrada. É o status de ser reconhecido. É você parar e pensar que qualquer dia mais um polícia pode fazer um preto ferido. É assim. A substância, ela está dentro de mim. Ela está no momento que eu estou feliz, ela está no momento que eu nasci. A substância, ela não é nada mais, nada menos do que parte de mim. Valeu. Salve de palmas pro Quietinho aqui. Salve de palmas pro Quietinho, nosso brother, mano. Falando sobre um tema importantíssimo na quebrada, tá ligado? E às vezes a gente nem percebe o quão importante que é.